E como é que o corpo ele consegue produzir esse orgasmo mais elevado, por exemplo? É uma coisa que a gente consegue fazer racionalmente ou é uma prática... Boa. O que acontece, né? Onde a gente busca um orgasmo? A gente busca um orgasmo nas relações comuns, né? Nas relações que é onde a gente tem acesso. Ou seja, eu vou buscar um orgasmo dentro da minha relação, do meu relacionamento, da minha atividade sexual. E o que acontece é que os seres humanos não são treinados para essa condição maior de um orgasmo dentro de uma relação em si. Por quê? Porque a gente vive com referências que são distorcidas sobre o aspecto da intimidade. Por exemplo, a pornografia, né? Os filmes hollywoodianos. Sempre enrola pra falar isso. Os filmes de Hollywood, né? Que são filmes que são produzidos, repetidos cenas, horas ali de edição. E é a única referência que a gente tem do aspecto. Hoje nem tanto, né? Hoje nem tanto porque a internet traz muito contexto, muito conteúdo que desmistifica toda essa parada. Mas, ainda assim, por muitos anos isso se perdurou. Então a gente fica refém de uma situação irreal que não tem nada a ver com o dia a dia e a gente se sente frustrado por não ter aquela performance, por não ter aqueles resultados, né? Então, quando a gente leva isso para dentro da relação, no final das contas acaba sendo feijão com arroz, né? E aí, como diz um amigo meu, ele falou assim, ela teve o mesmo tempo que eu, não foi porque não quis, né? E a gente vai vivendo essas relações medíocres no final das contas. Na relação do Tantra, que pouco tem a ver com esse aspecto do sexo em si, na verdade ele é um grão de areia no imenso mar. Por que as pessoas se conectam com isso e acham que o Tantra tem a ver única e exclusivamente com a intimidade, né, entre quatro paredes? Porque é a ferida do ser humano. A gente não tem uma satisfação ao ponto de falar, realmente estou satisfeito, a não ser que você sinta-se às vezes cansado, que não tem a ver com satisfação em si, Sim. Não com a satisfação plena. Mas eu só sei do que eu estou falando neste momento porque eu vivi o outro lado. Antes disso eu não sabia, pelo contrário, eu tinha um quadro severo de ejaculação precoce, e eu tentava de várias formas, de vários artifícios para tentar manter pelo menos 2 minutos mais para a menina se divertir um pouquinho, né? A gente não sabe, enquanto a gente não sabe da experiência maior, a gente se acostuma com a experiência medíocre, com o mais ou menos, né? Porque a gente não tem noção do que está por vir ou do que pode ser. O Tantra, ele treina o teu corpo para você sentir essa experiência. Então, e é uma condição que não é algo assim, fora do comum, não é algo que eu vou ter que, sei lá, treinar com o pessoal do Circo de Solé para poder desenvolver essas habilidades, entende? Se você se conectar aos sentidos, você tem aí uma grande pista, um grande caminho para percorrer através dos próprios sentidos que vai te levar a esse resultado. Então, por exemplo, pensem comigo, né? Por exemplo, da musculatura sexual ninguém fala, da musculatura público-coxígea, tanto para mulheres quanto para homens, de fortalecimento dessa região, para os homens principalmente, o que enrijece lá, né, o garoto, o júnior, é justamente o bombeamento de sangue de uma musculatura adequada que vai fazer o enrijecimento da obra de arte, né? Sem esse bombeamento adequado, não vai acontecer de forma satisfatória. E conforme o tempo vai passando, a gente nunca treina essa musculatura, consequentemente, vai acontecendo o quê? Vai acontecendo um declínio ali, né, do mastro, né? Inclusive eu criei um manual chamado Homo Erectus que fala sobre isso. São exercícios que envolvem técnicas de contração, exercícios que envolvem respiração, meditação, halterofilismo peniano. É uma prática não tão comum, né? Mas são exercícios simples da mesma forma, né? E exercícios que envolvem o processo sensorial. Tinha o papo, né? Quando o cara é mais novo, de toalha molhada. É por aí. E faz sentido. Não é uma toalha de banho, né? Sim. Não é aquela toalha de praia, né? Meu Deus, né? Põe ainda, molha ela, né? Mas é por aí, é uma toalhinha de rosto que começa a seca, uma toalha menor talvez, e existem até outros acessórios que fazem parte hoje. Mas a questão aqui é pra gente entender que existe uma forma melhor pra gente desenvolver isso, através do aspecto sensorial, que vai fazer com que você tenha esse hiperorgasmo, que você tenha essa sensação de prazer normal, que não necessariamente das relações comuns como a gente vê hoje. E ali, voltando um pouquinho, né, porque foi bem extenso ali o negócio da neurociência, só pra ir mesclando agora um pouco com a experiência do Tantra, né, eu sou uma pessoa que conheço muito pouco, né, o que eu conheço geralmente é dos convidados que vêm até aqui, né, traz um pouco de conhecimento, daí a gente procura um pouco mais, mas sim, eu tive conhecimento, não deve ter, sei lá, 8, 9 meses, tipo, pouquíssimo conhecimento. Sim.
Mas ali voltando, as pessoas elas atingem orgasmos até muitas vezes com toques, não necessariamente na região genital ali, né? Exatamente. Então, assim, isso tem muita ligação aí, de acordo com o encontro que o Will falou, com a mente, o pensamento, só o toque. Qual que seria a ligação da mente e corpo ali Vamos lá. com o Tantra, né? A gente precisa entender uma coisa, né? O centro sexual, ele tá no cérebro. Né? O centro de ativação sexual, ele está no cérebro. Por exemplo, existem mulheres e homens que, por exemplo, têm orgasmos dormindo. Né? Porque eles ativam através do sistema psicogênico, né? Da imaginação, através de um sonho, que na maioria das vezes é tão real que a gente já passou por isso algumas vezes aí, né? De repente de acordar molhado, né? O famoso sonho molhado. O famoso sonho molhado, poluição noturna, né? Chama-se aí pros meninos. E aí o que acontece? Né? Como a gente ativa isso através de um processo psicogênico, imaginativo, a gente vive a experiência orgástica através dos centros cerebrais. Né? Isso é comum. O que o Tantra traz, como pesquisa, inclusive, é ativar os mesmos centros através do aspecto sensorial, que não necessariamente a gente necessita dos órgãos genitais para isso. Então você, por exemplo, pode ter um orgasmo quando você passa o dedinho aqui no ombro, né? Onde você começa... Existe uma prática dentro da massagem tântrica que nós chamamos de sensitive massagem, que vem com o dedinho bem suave, sutil, né? Um toque que vai por toda a extensão do corpo, provocando essa bioeletricidade da pele, da camada externa da pele, que inclusive dotada de memórias. Quando você traz esse toque suave, sutil, ele desperta memórias, né? A gente trabalha com isso dentro do Centro Metamorfose, que é o centro de formação, onde vem todo o meu conhecimento com relação ao Tantra. Nós trabalhamos lá dentro do aspecto terapêutico. Então, despertar as memórias tem a função terapêutica, inclusive, né, dentro desse processo. Outras questões que aí entra muito profundamente, né, o estudo da neurociência, é a gente entender que o toque, essa condição bioelétrica que traz, né, na camada externa da pele, da epiderme, faz com que uma glândula, né, sinais eletrônicos vão para uma glândula no centro do peito chamada glândula timo, e essa glândula produz uma substância chamada timopoietina. Não é punhetinha, é timopoietina, que vai fazer com que, né, os linfócitos T, que vêm da base da coluna, transformem-se em timopoietina, que são substâncias ligadas diretamente ao sistema imunológico. É o que reforça o teu sistema imunológico. O toque reforça o sistema imunológico. Olha a importância da neurociência, da gente poder entender esses princípios, né? Tanto que no período da pandemia, eu dizia que nós estamos ficando doentes pela falta do que cura. Porque o toque reforça, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Agora, quando você entende isso, aí você começa a perceber, por exemplo, que um recém-nascido, se a criança fosse lá, nascida e deixada, ela não sobreviveria. Não é pela falta de comida, não é pela falta de higiene, não é pela falta de beber nada, mas pela falta e ausência do toque. Uma criança, um recém-nascido que nasce precocemente, inclusive, ele é colocado numa UTI neonatal que simule o toque, que simule o acolhimento. Porque o ser humano, o aspecto primordial do ser humano é o acolhimento. Então, lá dentro das escalas, né, das escalas de necessidade humana, eu acredito que Maslow, que foi o autor da mais famosa, pelo menos, esqueceu de colocar essa necessidade inicial do ser humano, que é de contágio social, de contato social, que é do networking, que é dessa condição que nós necessitamos, somos os animais que, se não houver o cuidado de um outro animal da mesma espécie, nós morremos facilmente. E o princípio disso é o toque. Então, o Tantra resgata essa condição do aspecto sensorial que vem através do toque, por exemplo. Essa é uma condição.